Amém e amém. Seja bem-vindo à quarta mensagem da série Escolha Alegria. Hoje nós vamos continuar aprendendo com Paulo na sua carta aos Filipenses. Já ouvimos aí 3 mensagens, estaremos ouvindo a quarta hoje, e na próxima quinta e na outra quinta-feira nós estaremos então assim fechando essa série. Nós estamos pensando aqui na vida do apóstolo Paulo e a sua relação com a igreja dos Filipenses e principalmente com a alegria que havia no seu coração. Hoje eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, vamos ler dos versos 10 até o verso 20, e o tema hoje é aprendendo a viver contente. A gente vai pensar aqui exatamente sobre isso. Paulo disse assim: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, preste atenção aqui, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentado escassez. Ele diz aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos. Depois que recebi de Epafrodito o que enviaste, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dado glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seneca disse uma frase muito interessante. Ele diz: feliz é o homem que em quaisquer circunstâncias que se encontre, sente-se contente. Parece que Seneca estava falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele viveu dessa forma. Sabemos, porém, que na prática o contentamento é algo difícil e raro entre as pessoas. Por quê? Porque na verdade gostamos de murmurar e reclamar de Deus, das pessoas e das circunstâncias que a gente está vivendo. Estamos sempre insatisfeitos e prontos a reclamar. Na verdade, murmurar é contrário ao contentamento. No entanto, a ideia-chave do texto é o contentamento. Quando Paulo ele escreve essa carta aos crentes de Filipenses, Paulo queria que eles entendessem essa verdade. Paulo é um exemplo bíblico de uma pessoa contente. Ele declara: aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Numa outra tradução a gente lê assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Note aqui que ele disse: aprendi a viver. Isto é, não somos contentes por natureza, pelo contrário, somos murmuradores. Nós temos a tendência natural da carne de murmurar, de reclamar. Por isso que a gente precisa aprender sobre contentamento. No entanto, Paulo amplia esse pensamento dizendo: tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas. Sendo assim, Paulo aprendeu a viver contente por experiência e não por teoria. Por isso que eu disse que a gente precisa aprender sobre contentamento. Mas o que a gente deve fazer?
Como é que a gente deve experimentar o contentamento? Paulo apresenta-se no texto como alguém que havia aprendido a arte de viver contente. Se você quer aprender sobre contentamento, sobre alegria, sobre satisfação, você precisa olhar para a vida de Paulo. Seguindo o exemplo de Paulo, a gente vai destacar algumas atitudes que revelam o seu contentamento. Eu quero aplicar aqui algumas verdades ao seu coração. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você o seguinte: para viver contente, seja uma pessoa agradecida. A primeira lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo nesse texto que nós acabamos de ler é exatamente isso. Paulo escreveu aos Filipenses exatamente para agradecer a eles pelas ofertas que os irmãos lhe enviaram por intermédio de Epafrodito. Aqui no verso 18 de Filipenses capítulo 4, ele diz assim: mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviaste, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo era um homem satisfeito. Paulo era um homem grato, por isso que Paulo ele podia se alegrar, ele podia falar de contentamento. Esteja satisfeito e agradecido a Deus por aquilo que você tem recebido, seja pouco ou seja muito. Contentamento sempre vai gerar gratidão no nosso coração, assim como a murmuração vai produzir reclamação. Aprenda a ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Paulo ele estava agradecendo aquela igreja porque Deus usou aquela igreja para abençoar a vida deles. Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Deus nos abençoa de forma direta. Deus usa alguém para nos abençoar. Nós somos abençoados. Por isso, queridos, nós temos motivos para nos apresentar diante de Deus e das pessoas com gratidão no nosso coração e contentamento. Aprenda a ser grato por aquilo que Deus tem te dado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Paulo diz assim: estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque essa é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida é o contentamento, é a gratidão. Deus ele vai continuar abençoando a você. Você precisa continuar sendo grato, porque a gratidão revela o contentamento do nosso coração. Mas também para viver contente, dependa de Deus. Creia e dependa da provisão de Deus, pois Ele controla todas as circunstâncias e conhece cada uma das suas necessidades. Deus ele estava no controle da vida de Paulo. Paulo ele tinha tudo o que tinha exatamente por causa dessa dependência de Deus. Observe que Paulo ele fala do cuidado dos irmãos de Filipenses para com ele, destacando que no tempo certo as ofertas chegaram na sua vida. Aqui no verso 10 de Filipenses 4 ele diz assim: alegro-me muito no Senhor por ter de finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrado, mas vos faltava oportunidade. Em outras palavras, Paulo estava reconhecendo aqui, com o coração agradecido, que aqueles irmãos estavam abençoando a vida deles. Mas na verdade Paulo, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas? Se você não sabe, eu quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Nada fugiu ao controle de Deus. Deus ele sabe de cada detalhe que você precisa. Deus ele conhece as suas necessidades e no tempo certo as coisas vão acontecer e a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Enquanto as coisas não acontecem, enquanto você está na sala de espera, espere dependendo de Deus. Paulo estava numa prisão, mas ele era um homem dependente de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas e na hora certa a bênção de Deus chegaria para a vida dele. Dependa do Senhor.
Busque a Deus como prioridade da sua vida, e você viverá grandes coisas da parte dele na sua história de vida. Mas eu quero também aprender com você uma terceira verdade. Eu aprendo que para viver contente, receba de Deus a força para o contentamento. Filipenses capítulo 4, verso 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viva contente, pois Deus lhe dará forças para suportar qualquer situação. Com o poder que vem de Deus, você enfrenta qualquer situação. Saúde ou doença, honra ou humilhação, riqueza ou pobreza, aceitação ou rejeição. O contentamento é útil, principalmente para enfrentar as instabilidades da vida. Paulo fala que precisa desse poder para enfrentar a instabilidade que nos leva de um lado para o outro. Não sei se você está vivendo hoje uma vida conturbada, não sei se você está vivendo uma vida difícil hoje, mas eu quero dizer que você pode todas as coisas em Deus. Você pode enfrentar a situação contrária com a força e o poder que vem do céu para a sua vida. Deus, ele disponibiliza o poder dele para você. Deus, ele disponibiliza a presença do Espírito Santo para te conduzir nesses momentos difíceis. Continue vivendo contente, continue se alegrando em Deus, apesar das lutas, apesar das instabilidades. Continue encontrando força naquele que te fortalece. Mas também, queridos, eu aprendo aqui uma última lição. Eu aprendo que para viver contente, seja uma pessoa generosa. Porque o contentamento é experimentado quando nos preocupamos com o bem-estar de outras pessoas. Das igrejas que Paulo ele fundou, somente a de Filipos se associou com ele quanto ao suprimento das suas necessidades. Dar, compartilhar, assistir ao necessitado é essencial para o nosso contentamento. As nossas ações são como um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus Pai. Paulo encerra o capítulo 4, dizendo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a riqueza da glória em Cristo Jesus. Paulo declara aqui que todo aquele que dá com sacrifício para os outros será suprido por Deus. Você quer viver uma vida de contentamento e alegria do Senhor? Abra seu coração para doar. Seja generoso com o seu próximo. Abençoe a vida de alguém que necessita. Entenda que Deus ele tem suprido a sua necessidade para que você seja fonte de suprimento para a vida dos necessitados. Deus tem dado a você com abundância. Deus tem provido as suas necessidades para que você seja um instrumento de provisão na vida de alguém. Eu quero concluir então a nossa palavra nessa noite. Para viver contente, a gente aprendeu aqui pelo menos 4 verdades. Para viver contente, seja uma pessoa agradecida. Agradeça a Deus hoje, agradeça a Deus amanhã, agradeça a Deus sempre. Para viver o contentamento, dependa de Deus. Seja alguém que dependa todos os dias do Senhor. Receba de Deus a força para o contentamento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas também seja uma pessoa generosa. Compartilhe do que Deus tem te dado. Seja um provedor na vida de alguém que precisa de provisão. Que Deus possa assim abençoar muito a sua vida. Que você possa encontrar contentamento nesses passos que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui em Filipenses capítulo 4. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te enriqueça, que Deus continue cuidando de você. Ouça essa canção, porque Deus tem algo ainda para ministrar o teu coração através dela. Que Deus te abençoe.